Então, galerinha, vamos estudar agora a falsificação de selo ou sinal público. Estamos ainda dentro dos crimes contra a fé pública, né? Que são aqueles crimes que atacam a confiança, a fidedignidade que as pessoas têm no poder público. E agora, esse crime de falsificação de selo ou sinal público está lá previsto no artigo 296. Vamos começar a estudar. De novo, temos um verbo do tipo conhecido nosso, que é falsificar. Falsificar fabricando, que é a chamada de contrafação, quando a pessoa cria do zero, né, falsifica fabricando, fabricou aquele selo ou sinal público, ou quando alterou, pegou um verdadeiro e ou inseriu ou retirou alguma coisa, alterou. Certo, falsificar fabricando ou contrafação ou alterando. E o que ele falsificou? Selo ou sinal público. Aí no código de vocês tem algumas possibilidades. E é o que vamos estudar agora. Primeira pergunta. Ô Catarina, você está falando aí do selo, falsificação de selo ou sinal público. Até onde eu sei, selo e sinal público não são documento. Se mudaram, não me avisaram. É isso mesmo, selo e sinal público não são documentos, mas a partir do momento que eles são colados, são aderidos a algum documento, eles ganham essa característica de documento também. Ou seja, a partir da aderência, eles ganham também a característica de documento. Então, a partir do momento que um selo ou um sinal público é aderido a algum documento, eles ganham a característica de documento e passam a ser considerados como documento também. Qual é, então, o objeto material desse nosso crime? O selo ou sinal público, desde que ele seja utilizado para autenticar atos da administração pública, né? E a administração pública, aqui a gente vai ter que lembrar lá do direito administrativo. A gente tem a administração pública direta, que é formada por União, Estados, Distrito Federal e município, e a administração pública indireta. E aqui da indireta a gente vai usar as autarquias e as fundações públicas. Então, se aquele selo ou sinal público for utilizado para autenticar, ou seja, dar veracidade, dar autenticidade aos atos da União, Estados, Distrito Federal, município, autarquias ou fundações públicas, exemplo de autarquia, Catarina, INSS, a gente sempre dá esse exemplo. Então, nesse caso aqui, vamos estar diante deste objeto material. E ainda, se aquele selo ou sinal público servir para autenticar atos de tabelionato, de tabelião, também vamos ensejar nesse objeto material. Tá bom, entendi o objeto material. Selo ou sinal público para autenticar atos da administração direta, mais a autarquia e fundação pública e mais o tabelionato. Mas e a perícia nesse caso? Vai ter que ter perícia? Sim. A perícia é indispensável porque é um crime que deixa vestígios. Então, vai ser feita a perícia para analisar essa falsificação. Entendi. Mas vamos botar um exemplo aqui. Vamos dizer que esse selo, a falsificação do selo, foi de autoridade estrangeira, não foi de nenhuma dessas figuras aqui que a gente está vendo. A pessoa falsificou um selo de autoridade estrangeira. Vai ensejar esse crime? Não. Não se aplica a esse crime a autoridade estrangeira. Aqui se aplica a administração direta e mais essas três possibilidades, que é a autarquia, fundação pública e tabelionato. Beleza. E se for feita uma falsificação grosseira? A gente sabe que não pode. Falsificação grosseira, crime impossível. Certo. Qual é o elemento, então, subjetivo, Catarina, desse crime? O dolo, né? Nosso conhecido dolo. Todos os crimes que a gente está estudando não admitem modalidade culposa. É só o dolo. Então, esse sujeito tem que ter uma vontade livre e direcionada para a falsificação. Ele tem que ter a vontade, o desejo de falsificar, seja fabricando, seja alterando esse selo ou sinal público. E quando é que se consuma, então, esse crime? Quando é que eu tenho a consumação desse crime? Com a efetiva falsificação. Se eu falsifiquei, seja fabricando, seja alterando, eu tenho o crime consumado, certo? Com a falsificação, com a fabricação ou com a alteração. E tentativa, cabe tentativa nesse crime? Cabe, porque é um crime que a gente consegue fracionar as condutas, né?
cabe então ele na modalidade tentado. Beleza, lá do parágrafo 1º nós vamos ver a forma equiparada, equiparação à falsificação de selo ou sinal público. E aí a gente tem quem faz uso sabendo que é falso. Aqui é o quê? A pessoa não falsificou, não foi ela que falsificou, mas ela utilizou aquele selo ou sinal público sabendo que era falso. Então, estamos aqui na modalidade equiparada, equipara-se ao crime de falsificação essa conduta. Ou ainda, quem usa aquele selo ou sinal público em prejuízo de outra pessoa. E aí aqui eu posso ter até um selo ou sinal público verdadeiro. Entendam como significa? A pessoa pega um selo ou sinal público verdadeiro e utiliza ou em benefício de outra pessoa ou em prejuízo de outra pessoa ou em benefício próprio. A pessoa então usa em prejuízo de outra pessoa ou em benefício próprio um sinal público ou selo verdadeiro. Ela vai ensejar na forma equiparada à falsificação. Ou ainda, quem altera ou falsifica símbolos da administração pública. Aí aqui com relação ao símbolo, eu não estou falando de selo ou sinal público. Aqui eu estou falando de algum símbolo da administração pública, a pessoa falsifica. Vai ensejar também neste crime. E temos a modalidade majorada, que é se for cometido por funcionário público. Aí você vai me perguntar, ô Catarina, se essa pessoa for funcionário público, mas praticar esse crime que não tem nada a ver, por exemplo, a pessoa é um policial militar, e aí resolveu falsificar, fabricando ou alterando esse selo ou sinal público. Mas o fato dele ser militar, em nenhum momento ele se valeu da função dele, da característica dele de funcionário público para falsificar. Vai ser majorado? Não. Vai ser majorado se a pessoa utilizou-se da sua qualidade de funcionário público, usou da facilidade de funcionário público para praticar o delito. Aí sim vamos ter a modalidade majorada. Cuidado com isso. Não basta ser funcionário público. Ele tem que usar da facilidade de ser funcionário público para praticar esse delito, esse crime de falsificação. Seja fabricando, seja alterando. E a ação pública vai ser o quê? A ação penal vai ser o quê? A ação penal pública incondicionada de representação. E aqui, com relação à competência, vai depender de onde foi esse selo, né? Se ele for um selo da União, competência da Justiça Federal. Se for um selo da administração pública dos estados, Distrito Federal ou município, vai ser competência da Justiça Estadual, tá certo? Com isso, finalizamos o nosso crime de falsificação de selo ou sinal público. Venham comigo que vamos continuar estudando os crimes contra a fé pública.